Bom dia, Matheus, Heitor. Bom dia. Bom dia, estou fazendo a chamada aqui, tá? Tá bom. Marcela, Júlia Amaral e o Renato. Yasmin, João Miguel, Júlia Bonani. Duda. E eu acho que é isso. Bom, pessoal, bom dia a todos, né, novamente. Eu tô com essa câmera aí na mesa, né, e a outra aqui, dá até dó dela, né, que ela tem iluminação ruim, tudo fica... eu preciso comprar outra para ficar com as duas imagens boas. Deixa eu comentar uma coisa, ó o Lucas chegando aí. A Yasmin me ajudou semana passada e nós criamos um Google, como é que chama? Aquela Google Classroom, né? E assim, alguns de vocês entraram, eu vi que tem postagens lá, e eu só fiquei em dúvida no seguinte, quando eu entrei lá para ver, tinha uma parte de notas. Os outros professores dão notas para vocês ali, para falar que recebeu? Como é que funciona? Como é que é, Yasmin, isso aqui? A Bia, ela envia a nota da TC, mas eu não sei se ela corrige ou se ela só manda tipo 10 porque a gente fez. Que você recebeu, é isso? Ela me manda 10 toda semana. Eu acho que é porque eu fiz e ela viu que eu fiz. Não sei. Só para vocês verem, então, tá? Eu entrei ontem para dar uma olhada. Eu vi as postagens de vocês, vi que alguns mandaram com anexo e outros não. Não sei se está dando certo aqui. Ah, chegou. Tá lá, ó. João Vitor com 2 anexos, Júlia com 2 anexos, Júlia Bonani, né? Então eu vi que o Lucas aqui, ó, não tem nada anexo, né? Mas também está aberto lá o do aplicativo, tá? Então fica a sugestão. Eu vou mandar de novo o link para vocês. Tem um link lá em cima que, aqui, ó, tá 0 de 100, né? Então aqui tem uma nota. Eu vi que dá para acessar aqui também. Acho que eu entrei na tarefa de alguém. Ó. Se a gente mantém por aqui, tá? E aí quem não tá entra. Aí fica todo mundo no lugar só. Fica bem mais fácil para localizar as informações, porque no WhatsApp que é confuso. No aplicativo lá nem é tanto, mas no WhatsApp eu tenho que entrar vocês um por um para ver quem que mandou aqui, que não mandou a tarefa. Aí é um dia inteiro para olhar isso. Olha lá. Olha lá, tarefa 15/7, aula 21. E ele está abrindo a tarefa de alguém. É isso mesmo. Tá bom? Então, fica a sugestão. Aí eu vou mandar o link novamente. Quem puder entrar. Yasmin, é só mandar o link e a senha, não é isso? Tô perguntando para ela. Isso, Jaime. Se você, tipo assim, aí você pode avaliar a gente. É que tem professor que avalia só por ter feito a tarefa. Aí já você coloca, se entregou, você já coloca a nota inteira. E aí E você... tem professor que avalia por questão. Tá. Aí você que decide. Beleza, tá bom. Eu vou mandar o link de novo para vocês, tá? Pessoal, olha só. Semana passada a gente falou, então, um pouco de operações com ângulos, né? Eu fiz a teoria, vocês perceberam que eu fiz só aquela primeira fachada lá, porque eu já tinha gravado essa aula para uma outra sala. E a teoria era a mesma. Eu falei, tá legal, eu vou mandar para eles. Então, o que eu queria que vocês guardassem é aquela parte de passar de grau para radiano, tá? E assim, além disso,
de tentar fazer de cabeça. Tudo bem? Então, vamos até praticar um pouquinho mais aqui. Eu vou trocar a câmera agora, para ver como é que a gente faria para passar alguns ângulos para radiano de cabeça. Então, vou pegar um exemplo, vou pedir para vocês, tá? Então, eu quero assim, ó, 2π sobre 3. Como é que eu faço para escrever isso em graus? Qualquer maneira. Vocês copiaram a matéria aí, vocês devem ter alguma estratégia. Ou fala assim, não faço ideia, professor, aí eu ajudo. 2π é 360. Certo? Sobre 3, 360 sobre 3, e aí eu não sei quanto dá. Pode trocar, então, o 2π por 360, 360 por 3 vai dar 120. Quando você faz essa conta, Yasmin, ó, 3 por 3 vai dar 1, 6 por 3 vai dar 2. Tá? Aí você faz a mesma coisa, 36 sobre 3. Isso é na apostila, Jaime? Não, né? Não, isso eu inventei. Por esse exemplo, ó. Tá? Inventei. Uma outra maneira é, com o tempo, você guardar que o π sobre 3 é 60 graus. Então, isso aqui é a mesma coisa que 2 vezes 60, você chega no 120. Tá? Mas eu gostei desse jeito também. Perfeito. Vou colocar mais um exemplo, tá bom? Posso apagar? Fala comigo. Pode. Pode. Ó, se eu tivesse, por exemplo, 330 graus e eu quero passar para radianos. A apostila coloca igual. Eu não gosto de igual, não. Eu coloco uma flechinha, tá? Porque é uma equivalência. Senão eu vou falar assim, uma semana igual a 7 dias. Eu vou ler que o igual a 7? Não. Uma semana equivale a 7 dias. Tá? E aí? Como é que eu posso pensar para fazer esse cara? Posso até fazer uma regra de 3. Se vocês falarem que eu vou fazer, eu faço. É que eu quero fazer de cabeça. Só achar um número que faz 11 vezes 30 graus. Opa, boa conta. Ó, 11 vezes 30 vai dar 330. Tá? Você sabe da tabelinha que a gente fez o valor de 30 graus em radianos? Sim. Quanto que vale? Π sobre 6, não é? Π sobre 6. Então, esse cara é 11 π sobre 6. E acabou. Então, assim, é possível de cabeça? Não. Mas quando for possível, aproveite. Tá? Que página que é, Jane? Oi? Que página que é isso? Não, é página que eu inventei. Tá? Agora, vocês peguem para a página 20. Isso foi o fechamento da teoria, tá? Ó, na página 20, eu acho que o exercício 1 a gente já fez. Quantos minutos tem um arco de 30 graus? E o segundo já não, tá? O segundo ele pede para passar para radianos. O 30 graus, vocês acabaram de me contar. Quanto que vale 30 graus em radianos? Sobre 6. Sobre 6. Tranquilo? Ah, como assim? Você vai fazer tantas vezes que vai acabar decorando isso. Mas e o 36? Eu posso mandar uma regra de 3, mas eu gostaria de forçar a cabeça de vocês. Que conta que eu posso fazer para obter o 36 a partir dos valores que eu conheço? Então, eu conheço a tabela ali, ó, o 30, o 45, o 60, o 90, o 180 e o 360. A partir de qualquer um desses aqui, como é que eu faço a partir desses? Você pode fazer 360 sobre 10. É bom, 360 sobre 10. Aí Yasmin contou pra gente quanto que vale 360 graus em radianos. Quanto que é? 2. 2. Então esse cara vai ser 2 sobre 10, que é a mesma coisa que π sobre 5. Tá bom? Pode copiar. Quem copiou pode fazer o 3, que está bem fácil. Jaime, eu acho que eu não entendi muito bem o que é um grau radiano. O que é um radiano, assim. Então, vamos terminar esse exercício. Na hora que eu apagar, eu retomo o assunto. Posso tirar? Ô, já deixa eu perguntar um negócio. Desculpa, eu não sei, você fez chamada? Você notou quando a gente estava entrando? Chamar quando vocês estão entrando, eu estou devagarzinho. Eu falo, Ah, tá.
presença e eu deixo na cabeça. Deixa eu virar aqui. Eu vou precisar falar um pouco. Eu mudei a câmera. Virando. Pronto. Bom, qual que é a ideia do radiano, tá bom, André? A gente tem muitas coisas que a gente faz assim na real que usa a trigonometria, tá? Então, por exemplo, quando você vai pra praia, você fica lá na praia, você vai reparando no mar, assim, ó, maré alta e maré baixa, maré alta e maré baixa. Existe um período, um padrão nesse comportamento, tá? Você pega a sua respiração. Então, assim, ó, enche o pulmão, esvazia o pulmão. Enche o pulmão, esvazia o pulmão. Todo esse gráfico, esses dois gráficos que eu falei, por exemplo, uma borboleta, essa aula eu ia fazer uma bagunça na sala, eu ia voar que nem borboleta, tal, mas a borboleta, ela faz esse movimento aqui, ó, batendo asa, tá? E ela tem o máximo da abertura dela e o mínimo da abertura dela. Então, se você pegar esse movimento aqui, ó, e colocar a horizontal, se eu fizer isso aqui, ó, tá? Você vai ter um gráfico de sino. O gráfico de sino, ele faz esse movimento de ondas. Você vai estudar em física também. Tá? Então, eu estou falando em gráficos. Eu preciso entender, por exemplo, a sua respiração em função do tempo. Respira por 20 segundos. Né? Respira, inspira. É o que o médico faz para você. Então, ele não fala assim, respira por 30 graus. Eu precisei de uma maneira, tá, de escrever esses ângulos de um jeito que eu consigo colocar no gráfico. Que eu consigo colocar o 30. Onde que eu ponho o 30? Ah, põe depois do 29? Não. Tá? Porque eu estou falando 29 é um número. O 30 é uma abertura de ângulo. Então, o radiano, ele serve para você conseguir conversar com essas coisas. Porque quanto que vale o pi radianos em graus? Quanto que vale pi radianos quando eu passo para graus? Se o 2pi vale 380, vale o pi? 180. 80, tá bom. Então, eu sei que o pi equivale a 180 graus. Então, se eu quiser uma meia volta, quer dizer, uma curva de 180 graus, é a mesma coisa que o andar pi. Aquela circunferência, aquela contrada que eu fiz lá, foi para chegar nessa equivalência. Uma semana, 7 dias. Pi radianos, 180 graus. Tudo bem? Agora, vamos pensar no gráfico. Eu vou voltar para lá, e talvez fique meio bagunçado aqui, mas eu vou ajeitar, tá? Ó, eu vou ajeitar a mesa aqui. Mais para baixo. Bom, vou deixar assim, tá? E vou inverter para vocês. Vamos entender essa informação que eu falei. Voltando aqui. Beleza. Olha só. Eu quero fazer um gráfico agora. Esse gráfico, eu vou colocar no eixo Y e no eixo X. Eu preciso localizar aqui os números. Pi, 2pi, todos esses valores, né? Perdi uma caneta aqui pro chão, depois eu acho. Bom, eu vou colocar nessa reta os valores, ó. 1, 2, 3, 4, continuo, tá? 5, 6 e assim vai. Tudo bem? Aí eu quero colocar ângulos na história. Por quê? Porque eu sei quanto que vale, por exemplo, o seno de 30 graus. Mas eu não sei onde que está o 30 graus aqui. Tá? Nós vamos aprender o valor de seno de 180 graus. Mas eu não sei onde colocar os 180 graus aqui. Mas quando eu passo para o número, para o radiano, tá? O 180 graus, ele vale pi radianos. Certo? Onde que eu coloco o valor do seno de pi? Quanto que vale o número pi? 3,14. 3,14. Então, eu sei que o número pi, ele vai vir mais ou menos aqui, ó. 3,14. Aqui vai estar o pi. Né? O pi sobre 2 vai ser a metade disso. A metade disso vai estar por aqui, ó. Pi sobre 2. Tá? O pi sobre o 30 graus é o pi sobre 6. Pi sobre 6 vai estar por aqui, mais ou menos. Pi sobre 6. Então, quer dizer, esse cara que é o radiano, ele foi usado, foi desenvolvido, para a gente conseguir colocar os ângulos numa reta real, numa reta com números. Porque senão eu ficaria muito limitado. Quer dizer, o 180 eu ia botar lá no 180. E o que significa isso? Não significa nada. Tá? O médico ia falar assim, respire por 180 graus. Você não sabe respirar por 180 graus. Agora, ó, respire por 3 segundos mais ou menos. Enquanto eu tiver, tipo, 2π sobre 10, assim, eu faço 3,14 vezes 2, aí eu divido por 10 e eu acho esse número na reta real, é isso? É um valor aproximado, mas você percebe que com isso você consegue representá-lo, tá? Eu vou aqui um programa e vou mostrar aquele gráfico das ondas que eu falei para vocês. Vamos ver se ele consegue abrir aqui.
Tá abrindo, tá? Deixa eu compartilhar a tela. Tem que esperar mais ele abrir. Onde que tá? Aqui, tá abrindo. Beleza. Me fala se chegar, tá? O arquivo. Vocês estão vendo um GeoGebra 4 aparecendo aí? Sim, sim. Tá. É o programa abrindo, tá? Esse programa é muito interessante, ele é gratuito. Nós vamos usar os 3 anos aí, tá? Então, se vocês quiserem depois instalar ou no celular mesmo, ou no seu computador, vale a pena, tá? Então, assim, eu uso ele muito para geometria. Aqui você vai ter a parte de álgebra, né? Eu vou minimizar aqui um pouquinho. Vocês estão vendo o que eu estou falando, né? Sim, sim. Então, aqui tem um triangulinho, ó, que eu consigo desenhar figuras. Então, é assim que eu uso com o terceiro e o segundo ano. O que a gente vai fazer aqui é trabalhar com o gráfico. Então, aqui embaixo, ó, aqui embaixo eu tenho essa entrada. Então, eu vou colocar seno, só que seno em inglês eu acho que é sim, tá? E aí, eu vou colocar o seno de x. Isso é um papo que nós vamos ter ainda, mas, olha só, ele acabou de traçar o gráfico. Veja, ele percebe, mostra pra gente, vocês estão vendo meu mouse? Não, para mim ainda tá no GeoGebra. Sua tela tá travada, tá no GeoGebra. Tá, então eu vou descompartilhar aqui e compartilhar de novo, tá bom? Deve ter compartilhado só o título ali. Agora veio? Apareceu um gráfico? Foi. Tá. Então, esse é um gráfico de seno, gente. Tá? Então, você vê, ó, na hora que eu seleciono ele aqui, aparece esse aqui, o seno de x aparece marcado. Tá bom? O que eu fiz foi aqui embaixo, ó, eu escrevi assim, ó, seno, abre parênteses, x. E ele colocou lá. Tá? O que é interessante para a gente perceber aqui? Eu vou aumentar o zoom. Então, no triangulinho que eu falei aqui, você tem mais opções. Ó, vou ampliar. Eu percebo que aqui, ó, ele vai bater um pouco depois do 3. É o 3,14, é o π. E esse cara é o número π. Só que na minha reta, ele não vai escrever π. Ele é uma posição. Aqui é exatamente o π. Tá? E aqui, quem vai ser? O 2π. Né? Ele está aumentando de π em π aqui. Ó. Vamos diminuir de novo para você ver. Esse gráfico, ele continua ó, igual a onda do mar. Maré alta, maré baixa, maré alta, maré baixa. Você vai embora para a praia, você volta no que vem, maré alta, maré baixa, maré alta, maré baixa. E sempre vai ser assim. Tá? Então, isso é um gráfico de ondas. A gente pode pegar esse cara e continuar até o infinito. Tá? Eu falei do médico. Né? O médico fala para você aqui. Vocês estão vendo o mouse, né? Tá uma lupinha agora? Tá. Tá, legal. Olha só o médico. Ele fala assim, ó. Enche o pulmão. Esvazia o pulmão. Enche o pulmão. Esvazia o pulmão. Então, você faz moral para o médico e você faz essa respiração aqui assim. Né? Quando você vai na piscina, você vai nadar na piscina, você prendeu a respiração, ó, você segura um pouco mais, você consegue mudar a cara desse gráfico, aí você solta o ar. Mas você tem um limite de ar que cabe no seu pulmão, você não consegue colocar mais do que isso, tá? E também a gente não consegue explodir o pulmão, né? Eu acho que não, né? E esvaziar também, ó, você tem um mínimo de ar que fica, você não consegue colar o pulmão, ó. Tá? Então, o máximo e o mínimo é uma função constante. E eu só consigo representar isso graficamente, tá? E, colocando os ângulos não em graus, mas sim em radianos. O que eu faço com o primeiro ano, gente, é trabalhar com graus, para vocês entenderem bem a trigonometria. E lá no terceiro a gente trabalha com o radiano em si. Tá? Mas isso aqui são números. Se eu pegar aqui ó, e colocar um ponto, deixa eu ver, acho que eu consigo fazer isso, colocar um ponto no gráfico, tá? Ele vai me dar as coordenadas, ó, 1,96 e 0,93. Eu vou tentar segurar esse ponto e percorrer o gráfico. Eu queria que vocês observassem ele mudando aqui, ó. Tá? Olha só. As coordenadas vão mudar. O valor de x vai aumentando ou diminuindo, tá? Mas o máximo que eu consigo aqui, olha só, 0,99 no caso vai ser o 1. O mínimo vai ser o menos 1 aqui, ó. Tá? Tá em menos 0,9, mas é o menos 1. Então, ele tem um comportamento de padrão. Se eu for aqui, vamos lá do π, que a gente estava falando do π, ó, se for aqui no 0, vamos ver quanto que vai marcar. Ó, tá 3,07, é porque não está bem no 0. Mas se eu conseguisse chegar exatamente no 0, vamos ver se eu consigo com o mouse, ó, ele não deixa, tá? Mas é uma coisa que varia entre 0,7 e 17, que é o 3,14, é o nosso π. Ele vai bater exatamente π aqui. Tá?
E é muito interessante pensar desse jeito, mas eu preciso trabalhar com o grau. Olha só, quando eu dou o zoom, a gente vê que realmente ele não está cruzando, ó, ele passou um pouco mais para frente. Vamos ver se eu consigo agora. Ó, ele não deixa. Tá bom? Então é por isso, o radiano é uma outra maneira de trabalhar com o grau, porque senão com ângulo, porque senão eu não consigo fazer a parte gráfica. Só que a parte gráfica a gente vai ver mais para frente, no finalzinho dessa apostila. Não é agora. Tá? Você pega, por exemplo, uma escola bilíngue. Eu daria essa aula para você em inglês. Certo? Então, assim, é a mesma aula, só que em inglês. Então, o radiano é a mesma representação de ângulo, só que eu vou falar numa outra linguagem. A gente tinha feito aqui a letra A, né? É o 3. Letra A, quanto que deu? Π sobre 3 para passar para graus. 60. Isso, π sobre 3 vai ser os 60 graus. Não coloquem igual, tá? Eu não gostaria de ver igual com vocês aí. E o π sobre 4? 45. 45. Isso. Decora, tá, gente? Ou também, de tanto que a gente vai usar, não agora, mas lá no terceiro, a gente vai acabar guardando. Uma coisa que eu acho que eu comentei com vocês, e devo ter comentado lá no vídeo, né? Porque para determinar o quanto vale o radiano, eu preciso disso. Uma maneira para eu achar o arco em radiano, então o radiano vai ser a razão, a divisão entre o comprimento do arco e o seu raio. Tá? Então é uma divisão entre duas medidas, o L e o R. E aí você vai achar esse ângulo em radianos. Tá? Eu, quando era aluno, eu tentava fazer em graus e não dava certo. Tem que usar isso em radianos. Ele fala no nosso exercício, ó, ele já começa querendo aprontar com vocês. Ele coloca aqui 30 graus. Mas essa fórmula não funciona para grau. Quanto que vale isso aqui em radianos? Quanto vale 30 graus em radianos? Π sobre 6. Então, o primeiro passo é você escrever aí na frente que esse ângulo é o π sobre 6. Quem usou 30, errou. Tá? E eu já usei alguma vez na minha vida. Bom, ele fala que esse raio aqui é 3 centímetros. Eu quero saber o arco AB, o valor de L. Tá? Eu falei para vocês que o alfa vale L sobre R. Vai ser a divisão desse comprimento por esse raio. Então, o negócio pode ser grande ou pequenininho, a razão se mantém. Tá? Pega o dobro disso, aqui valeria 2R e aqui valeria 6. A resposta vai ser a mesma. O que eu coloco no lugar do alfa, hein? Que é o ângulo. Π sobre 6. Π sobre 6. Sobre 6. Muito bem. O L a gente não sabe, que ele chama de AB no exercício. Mas o R é o 3. Olha que facinho. Isolando isso aqui, vocês vão ter a resposta. Mas essa fórmula só serve, tá? Ó, apenas quando o alfa está em radianos. Jaime, Oi. tipo assim, eu fiz a conta e deu 3π sobre 6. Correto. Aí eu posso fazer aquilo de fazer 3 vezes 30 graus igual a L, porque π sobre 6 é igual a 30 graus? Então, não pode. Eu já vou te explicar por quê. Ó. Quando eu tenho aqui uma conta, aqui está em centímetros, aqui vai estar em centímetros também. Então, esse π, ele é o número π. Ele vale 3,14, não vale 180. O π radianos vai valer 180 graus quando você está falando em ângulo. Então, aqui é ângulo, aqui é centímetros, aqui é centímetros. Toma cuidado, tá? Então, você tem aqui, ó, que 6L é igual a 3π. É isso que você fez, né? O L, Sim. 3π sobre 6. Simplificando aqui, dividindo por 3 em cima e embaixo, você vai chegar em π sobre 2. Que dá vontade de você falar que é 90 graus. Só que não é. Isso é π sobre 2 centímetros. O comprimento desse arco, ó, pega o 3,14, metade disso, 1,5, 1,6 centímetros mais ou menos. Esse é o comprimento que você tem. Tá dando para ler o π sobre 2 aqui, gente? Tá, peraí. Então você vai chegar em 3π sobre 6 e parou aí.
E parou aí. É o comprimento desse negócio aqui, ó. Só que é em centímetros. Cuidado que a gente fez confusão aí e colocou em graus, né? Não pode. É igual, assim, ó. Ô, André, qual a sua idade? Você fala assim, 1,50 m. Não bate a resposta, não tem sentido. Qual é o comprimento disso? Esse comprimento é em centímetros. Se eu quiser saber a abertura é π sobre 6 radianos. Ou 30 graus. Perguntem o máximo, tá? Isso é um assunto novo para vocês e precisa tirar todas as dúvidas que forem, por mais boba que seja. Eu, quando era aluno, eu fiquei maluco nesse dia, porque eu falei, meu, até agora, né, o π valia 3,14 aproximadamente. Aí vem um cara falar que o π virou 180. Ué, eu fiquei louco, tá? Eu falei, ele tá falando que 3 é igual a 180. E aí o cara me respondeu, sabe o quê? Falou assim, eu tô mesmo. E aí eu fiquei mais maluco ainda. Por quê? Porque se você pensar na circunferência, ó, a circunferência vale quantos graus? Não é 360? Então, se eu pegar metade, eu vou ter 180 graus. Tá? Agora, quanto que vale isso em radianos? Vale π radianos. Então, ó, 180 graus é a mesma coisa que π radianos. É a mesma coisa que aproximadamente 3,14 radianos. Então, isso aqui, se eu esticasse naquele gráfico, ele vai ocupar um pouco mais do que 3 centímetros. Tá? Na reta. Mas a gente chama de radiano, né? Então, 3 raios, vamos dizer assim, tá? 3,14. Esse cara, sim, é igual a esse, ou equivale a esse. Só que aqui eu estou falando em graus e aqui eu estou falando em radianos. Nós estamos fazendo uma conversão. Por isso que eu falo bastante assim, 1 semana é 7 dias. Vocês entendem fácil isso. Tá? Precisa só agora pensar nessa conversão aqui. Vamos tentar fazer o próximo? Ó, exercício 5. Ele me dá uma figura, tá? Ele está colocando aqui a Lua, né? Então, ó, quando a Lua está em quarto crescente ou em quarto minguante, o triângulo formado pela Terra, pelo Sol e pela Lua é um triângulo retângulo, com a Lua no vértice do ângulo reto. Tá? O astrônomo Aristarco, no século III a.C., usou esse fato para obter um valor aproximado da razão entre as distâncias da Terra à Lua, que ele chamou de DL, Terra à Lua, tá? E da Terra ao Sol. Então, ó, colocando esse desenho, nós vamos ter isso aqui, ó. Aqui 90 graus que ele falou. Essa é a distância da Terra ao Sol, que ele chama de DS. Essa é a distância da Terra à Lua, que ele chama de DL. Né? Bom, representação simplificada com a Terra e o Sol fixos. Tá? É possível estimar, ele chama de alfa aqui, ó. É possível estimar as medidas do ângulo alfa relativo ao vértice da Terra nessas duas fases, a partir da observação de que o tempo T1, decorrido de uma Lua quarto crescente e uma Lua quarto minguante, é um pouco maior do que o tempo T2. Tá? Então, quando ele está fazendo aqui, ó, ele fez esse como tempo T1, tá? E esse como tempo T2. Certo? Supondo que a Lua descreva em torno da Terra um movimento circular uniforme, sabendo que T1 é 14,9 dias, né? E o T2 é 14,8. Que exercício estranho. Conclui-se que a razão dl por ds seria aproximadamente. Você acha? Ó, só um único detalhe aqui, gente. Deixa eu apagar essa parte de baixo. O meu desenho não está correto, né? E aí, com esse desenho, não dá para saber.
quando ele fala do T2, ele está falando de uma lua até a outra. Tá? Então, o T2 não é tudo isso. O T2 é toda essa parte aqui. Ó. Tá? Então, 14,9 aqui e 14,8, tudo isso aqui. Tá? Ele fala no texto, ó, usou... onde que está lá? Quando a lua está em quarto crescente ou quarto minguante, o triângulo formado pela Terra é retângulo. Tá? Ele usou esse fato para obter o valor aproximado da razão entre as distâncias da Terra até a Lua e da Terra até o Sol. Eu quero a distância da Terra até a Lua pela distância da Terra até o Sol. Certo? Aí, ele falou aqui, ó, é possível estimar o ângulo alfa relativo ao vértice da Terra nessas duas fases a partir da observação de que o tempo T1 que ocorre no quarto crescente, está um pouco maior que o tempo T2. E aí ele dá os períodos. Bom, o que a gente pode pensar aqui... Eu tenho esse ângulo, ó. Aqui é alfa também. Então, alfa mais alfa vai dar o 2 alfa. Tá? 2 alfa. Para andar o 2 alfa, ele leva 14,8 dias. Esse exercício é difícil para mim também, tá, pessoal? Agora, quanto que ele faz a volta completa? Na volta completa em ângulo. Gente, quanto que dá isso em ângulo? Em graus ou radiano? Tanto faz. Vocês estão aí? A gente só não sabe a resposta. Ah, não, eu vi que você se mexia, eu falei, travou. 360 graus. A volta completa é 360. Ah, tá. Tá? E o tempo para dar a volta completa vai ser essa soma. 14,9 mais 14,8. 14,9 mais o 14,8. Desencana exercício desse tipo, viu, gente? 14,9 é quem? Que eu já me perdi. É o T1? O 14,9... Aqui é o seguinte, você tem a lua minguante e a lua crescente. Deve ter uma lua cheia e uma lua nova aqui, tá? Então, ele falou que essa diferença não é igual a essa. A gente assume, quando faz um calendário, que cada fase ocorre em uma semana, em 7 dias. O texto está falando que não é bem assim. É um pouco maior aqui, tá? Então, é arredondado. Então, o 14,9, o Augusto, vai ser dessa lua até essa lua. Tá. Hein? E o 14,8 é dessa lua até essa lua. É um pouco menor. Por que eu usei o 14,8 aqui? Porque ele me falou que aqui é alfa e aqui é alfa também. Os triângulos são iguais. Então, 2 alfa, ele leva 14,8 dias. A volta completa, que é o 360, ele leva essa somatória. Eu não fiz essa conta, eu não sei quanto que vai dar. Tá? Mas ele vai me dar um valor de alfa. Olha só, eu sei que 2 alfa por 14,8, quem tiver a calculadora para me ajudar, vai ser o 360 dividido por essa soma, ó, 28, 29,7, é isso? Por 29,7. Multiplique em cruz para mim aqui, ó. 2 alfa vezes 29,7 igual a 14,8 vezes o 360. Podia ter colocado 2π, mas o exercício está em graus, tá? Quanto que dá essa conta aqui? Fala para mim. 14,8 vezes 360. Um segundo. Tá fazendo? 5.328. 5.328. 29,7 vezes 2 é 58,4, é isso? 59,4? Peraí. Isso. Faz essa divisão para mim, ó. O 5.328 dividido por 59,4. Exercício chato, hein? 89,69696969. É uma divisão. 9. Tá? Então, aproximadamente aí, 89,7. Você acabou de me contar que esse ângulo é 89,7.
tá? Aproximadamente. Ele tem lá 89,7 na letra E. Vai ser essa a resposta. Tá? Quando ele pede a razão entre o DL, né? Ó, o DL e o DS, que a gente tinha colocado no início, ele representa o cateto adjacente pela hipotenusa. Ele é o cosseno desse ângulo. Cosseno de 89,7. Tô fora desse exercício aí. Ele é de aplicação, né, gente? Ele é mais a ver com física aí, mas ele é aplicação no nosso conceito. E os números são muito chatos. O que eu preciso dessa aula com vocês é assim, ó, 3π sobre 4. Você saber quanto que vale em graus. 3π sobre 4, que a gente fez no comecinho da aula. Quanto que vale o π sobre 4? Nossa. 45. 45. Então, você vai trocar aqui por 45? Isso aqui é 3 vezes 45. Tá? Isso aqui vai dar 135 graus. É isso que eu preciso de vocês. Tá? Isso aqui é exagero. Pelo menos para o momento. Tá bom, gente? Ó, então eu vou criar a tarefa dessa semana. Eu queria que vocês pegassem exercícios de passar de grau para radiano, tá? Ou de radiano para grau. Ah, mas só tem 2. Pode fazer só esses 2. Ou até inventar algum, sei lá, pede fala um valor aí. Você fala, 140, né? Aí você vai passar, mas aí é mais difícil. Se tiver no livro é melhor. Façam esses. Eu vou criar lá e vou mandar o link para vocês. Eu coloco nos 2 lugares, gente? Eu posso colocar só num? Posso colocar só lá? Coloca só no Pode, Classroom. até melhor. Pode. Então eu vou fazer isso, tá bom? E a gente experimenta. Se der certo, a gente mantém só por lá. Bom, obrigado. Bom resto de semana para vocês. E a gente se vê na semana que vem. Qualquer dúvida nesse assunto, manda áudio. A gente vai se falando, tá? E continua na semana que vem também. Tchau, Jair. Obrigada. Tchau, Jair.